De volta juntos, sempre compreendendo cor, consciência metafísica, para ter saúde e esse brilho maravilhoso das cores no nosso dia a dia. E eu trago uma pergunta aqui de quem nos acompanha pela rede social, pelo Instagram. Esse programa também está no canal do YouTube, transmitido ao vivo pela Vibe Mundial, sobre colesterol, elevadas taxas de colesterol. Tem também o triglicérides, olha que interessante. O que representa quando essas taxas aumentam? Nas taxas elevadas de colesterol, porque o colesterol ele é um metabolismo suspenso, onde o fígado metaboliza as substâncias para transformar em energia para o corpo. E quando esse metabolismo ele é suspenso, ele não é concluído, ele não é completo, né, fica, né, um tecido gorduroso no sangue, ou seja, a taxa de colesterol mais alta, é como se fosse o metabolismo que o fígado não concluiu, transformando, né, esse constituinte do corpo em energia para as células combustarem, e aí fica essas, né, esse alto índice de colesterol que não pode permanecer alto por muito tempo, que forma os ateromas, as placas que vão revestindo, entupindo os vasos do corpo e gerando aí um acidente vascular com o tempo. Por isso a gente hoje sempre acompanha as taxas de colesterol para que elas mantenham-se baixa, esse nível de, falando de maneira mais simples, gordura no sangue, para que não forme as placas e não gere obstruções circulatórias e acidentes vasculares, né? Então a gente sempre está tomando cuidado, acompanhando, para que a saúde seja sempre bem monitorada. As taxas de colesterol em bom nível é fundamental para a nossa saúde. Não pode ser baixo também, que a gente precisa de colesterol, porque é matéria-prima que está circulando pelo organismo para ser metabolizada. Quando circula muito, metaboliza-se pouco. Quando essas taxas estão elevadas, não está completando esse metabolismo. Então isso fisicamente. Metafisicamente, são situações na vida inacabadas. Aquele começa e para, aquela maneira mais lambazada, em stand-by, que deixa as coisas pela metade, não conclui. Um dos objetivos das pessoas que têm taxa alta de colesterol é ter a consciência de que o ponto final nas coisas é necessário. Seja fazer de maneira concreta, concluída, PT saudações, ponto final, seja suspender e deixar realmente completo de que aquilo não faz parte. Começo a ler um livro. Vou colocar aqui um marca-texto, depois eu continuo. Não, depois eu continuo esse, depois eu continuo outro, depois eu continuo outro. Não, esse livro não vou ler agora, não vou. Tá. Cheguei aqui, vi que ele não está acrescentando, não é o caso do Metafísica do Val Capelli. Nossa, vou ler ele de novo mais uma vez, ler outra vez, não, várias vezes, mas assim, não está acrescentando, nesse momento não estou para essa leitura, tiro o marcador de livro, não vou lê-lo nesse momento, guardei. Pronto, eu defini uma situação. O problema emocional das taxas elevadas de colesterol à luz da metafísica da saúde é que nós deixamos as coisas inacabadas. A gente deixa as coisas no ar, suspensas, as coisas simplesmente elas ficam, né, nesse stand-by que não resulta em nenhuma finalização concreta. Tem uma dica assim, bacana, a gente tem hábito de deixar tudo para depois, né? Uma das questões importantes é que depois não existe. Depois não existe. Você vai deixar tudo suspenso. Aí você abre uma gaveta, tá cheio de bilhetinho, tá cheio de coisas em andamento. Você tá lá na bancada, vários livros abertos. Você tem lá sobre a mesa várias coisas suspensas. Então, tome a seguinte medida. Depois não existe. Conclua. Não deu para concluir? Defina como suspenso, tá? Tá suspenso. Tá acabado, tá suspenso e bola pra frente. Próxima questão. Não vai deixando as coisas em aberta, não vai deixando as coisas pelo caminho, não vai deixando as coisas, né, com esse espaço de maneira a ser, eu diria, realizada pela metade, inacabada. Isso faz muito mal. Então, metafisicamente, taxas elevadas de colesterol representa exatamente essas situações suspensas, né, no ar, inacabada, que precisam ser concluídas de fato. Isso é um fator. Bom, cromoterapicamente, então a gente tem a cor, onde a gente tem o laranja, que é um dissolvidor em potencial, e é um acelerador metabólico do corpo.
Então pegamos uma lâmpada laranja e tomamos um banho de lâmpada laranja, projetamos o laranja sobre o nosso corpo, mas tem uma maneira até mais eficaz: água solarizada laranja. Você solariza a água com a cor laranja, e ao solarizar a água com a cor laranja, quando você ingere, né, a corrente sanguínea é logo beneficiada com essa energia do laranja, porque a luz do sol atravessou o filtro laranja e a molécula de água agregou, potencializou a energia do laranja, e quando você ingere, essa água ela atua, né, na sua região circulatória e vai contribuir para o processo metabólico, né, contribuindo cromoterapicamente assim para as taxas de colesterol. Eu falei também em triglicérides, não falei? Pois é, né, triglicérides ali cujo vilão são as massas, né? Triglicérides representa uma mobilização exagerada, metafisicamente falando, para que recuperemos a ordem, a união, a estabilidade. É atribuir a si uma demanda relacional além do seu papel. Ou seja, você tem que fazer as pazes do filho com o pai, da mãe com o filho, entre os irmãos. Você se sente responsável pela união das duas irmãs, quer fazer com que elas se deem bem. Então, esta emoção de querer resgatar a ordem e estabilidade do clã, do meio, da família, metafisicamente falando, é um grande vilão para as elevadas taxas de triglicérides. Também utiliza o laranja da mesma forma que para o colesterol. Depois nós temos a região do ombro, bursite no ombro, né? A bursa é uma estrutura, uma cavidade que armazena o líquido sinovial para que as articulações façam uma movimentação, né, e tenham esse líquido sinovial permitindo uma boa movimentação, hidratando, como se fosse engraxando ali aquela região, para que haja realmente uma boa mobilidade. E essas bursas que armazenam o líquido sinovial pode inflamar, e aí nós temos uma bursite, né? Geralmente ocorre no ombro, e aí a dificuldade, porque a hora que você vai mover o ombro, ela dá uma pinçada, porque a bursa que tem ali o líquido sinovial, quando inflamada, ela dilata, o movimento pressiona, e aí você trava aquele movimento, tá? Então falta uma mobilidade para você colocar as suas vontades, para você colocar o que sente, abrir as asas e se colocar livremente. Ser aquela pessoa que chega, abre o coração e fala sobre o que sente, né? Você vê, aqui de repente estou desenvolvendo a temática, um certo resfriado, e depois existe aquela questão de que pode realmente dar uma travada, a voz pode sumir numa hora, mas me jogo, não vejo isso como obstáculo, não vou me conter por isso. Poderia até ter gravado numa outra ocasião, pegar um programa piloto. Não, quero estar com você ao vivo, transmitindo hoje, compartilhando com você o conhecimento, né? Ou seja, me jogar igual, não ver como dificuldade certos fatores, um resfriado, uma outra questão. Claro, estou sozinho no estúdio, muito bem climatizado, sem nenhuma questão de contágio, não estou com nada mais do que o influenza, né? Claro, se fosse uma Covid já exigiria, mas com um exame e tudo, o influenza, mais fraquinho, então é tranquilo, e já, né, no quinto dia já está realmente muito tranquilo essa questão do contágio, tá? Então, assim, o que seria a bursite? Fatores adversos, tá, reprimem a minha manifestação. Não permite que eu me jogue com a espontaneidade, que eu me solte com toda a intensidade. Claro, né, gente? Não tenho voz para dar uma gargalhada hoje gostosa, não tenho aquele pique de voz incrível para me jogar intensamente, mas suficiente para me expressar, né, para levar a mensagem, para transmitir um conteúdo. E, sobretudo, nós não podemos ver como obstáculo, empecilhos, alguns fatores, né, inibidores ou que contrapõem na realidade. Continuemos
nos joguemos, que possamos realizar as coisas e não logo parar. O primeiro obstáculo, né, a primeira dificuldade, né, o primeiro engasgo, já suspende o programa. A primeira tosse, já não continua falando. Não, supera o obstáculo, desenvolve as dificuldades, né, se envolve com a questão para resolver a dificuldade e fluir. Então, metafisicamente, a bursite é quando há um processo em que a pessoa não desenvolve, não deslancha o seu potencial, né, afetivo, de envolvimento e retrai. Cromoterapicamente, nós usamos o verde e o azul, que são duas cores muito importantes nesse sentido. Hipoglicemia reativa. Pois é, um processo hipoglicêmico, né? A glicemia cai. Né? O diabético ele é hiperglicêmico, viu? É hiperglicêmico, porque o que existe no diabetes é, né, uma queda de insulina pela produção do pâncreas. O pâncreas reduz a produção de insulina, que faz a inserção, né, da glicose na célula, né, e nós temos toda a atividade celular no ciclo de Krebs, tudo. Então essa inserção é o hormônio do pâncreas, que é a insulina que faz. E a baixa do hormônio gera o que a gente conhece de diabetes, que é a hiperglicemia. Tá? O processo hipoglicêmico é o contrário, tá? A glicemia cai o pique, cai o dinamismo. Então, no processo hipoglicêmico, eu até tratei disso no volume 2, tá? Do sistema digestório, sobre do sistema digestório pâncreas, glicemia, hipoglicemia. Então, é realmente uma aposta muito alta que se faz nas demandas da vida, na realização das coisas, no se jogar nas tarefas. Apostamos muito, damos a glicemia. A gente não fala, eu dei o sangue, damos a glicemia. E aí, o hipoglicêmico é realmente aquele estado de ter dado demais, feito muito e entra naquela prostração. Né? Tanto que quando há essa baixa da glicemia, um dos sintomas é até o desmaio, a vertigem, o desmaio. Então, existe realmente o estado da prostração, daquela baixa. A gente se prostra, a pessoa fica prostrado, mas assim, né, quase estagnada. Então, ela dá aquela... então, essa hipoglicemia está associada exatamente a uma ação descomedida, além do seu limite, numa aposta demasiada. Faça o suficiente, se dê o suficiente, né? Goste o suficiente, pratique o suficiente, dedique o suficiente, tá? Isso metafisicamente. Então você vê que todo o cenário orgânico, ele responde a um estado emocional. E esse estado emocional do cenário orgânico, ele, quando compreendido, ele é logo, né, sanado, ele é logo estabilizado. E é importante que se tenha essa estabilidade. É importante que se tenha esse resgate dessa tranquilidade, dessa ordem emocional, para que o tratamento dê resultado, para que o sintoma da doença recue e a saúde seja restaurada. Pensamos na saúde física, mas não podemos esquecer da saúde metafísica. Hipotireoidismo. Perfeito. Aqui o Tomás compartilhando comigo, né, as perguntas que você faz pelo Instagram, e o hipotireoidismo. Né? A tireoide fica hipofuncionante. Inclusive, no hipofuncionamento da tireoide, baixa o metabolismo corporal, e um dos sintomas é até o aumento do peso, tá? Porque há uma queda desse metabolismo. A tireoide, metafisicamente, tratei no volume 3, Sistema Endócrino, Metafísica da Saúde, é exatamente essa ponte que estabelecemos com o mundo. Quando realizamos lá fora o que sabemos, executamos na vida o que temos capacidade, manifestamos no meio nossas qualidades. Então, essa ponte com o mundo. Quando transitamos, executamos os nossos objetivos, angariamos boas respostas, temos esse trânsito existencial. Tá? No hipotireoidismo, existe uma ação diminuída e uma planificação exagerada. É muito plano, é muita especulação, é muita exacerbação interior, emocional, mental,
e pouca prática. Eu costumo dizer, metafisicamente, no hipotireoidismo, que a pessoa hipotireóidica, ela tem planos para várias encarnações. Ela tem planejamentos, ela tem estratégia para muitas situações. E ela precisa colocar agora em prática pelo menos uma parte delas. Então, antes de planejar, que já planejou muito, antes de especular, que já especula demais, coloque em prática. Execute, experimente, tente. Isso é fundamental. Então, criamos uma situação onde especulamos de maneira demasiada e executamos de maneira reduzida. Né? Então, que possamos, com essa nova consciência metafísica, colocar em prática um pouco dos nossos planos, baixar um pouco esse planejamento estratégico. Hoje, nós antes de sairmos, pegamos o Google, vamos lá no mapa, vemos o local, vemos a região, vemos os caminhos, ficamos especulando cada estratégia do movimento. Claro que é bom, você tem um bom mapeamento, mas às vezes o mapeamento é tão exagerado que ele é desproporcional ao movimento da execução. Passa a noite fazendo todo um mapa da situação, uma revisita ao caminho, passando ali com o bonequinho na região para ver como é que é onde você vira a esquina, já vai até tarde da noite, perde a hora e não sai, não faz na hora. Então, planeje menos e execute mais. Tá? Cromoterapicamente também um laranja é indicado para essa região da garganta, onde localiza-se a glândula tireoide. O azul é o energizador da tireoide e o laranja é um estimulador indicado no caso de hipotireoidismo. Então, projetamos a cor laranja, depois a cor verde e depois a cor azul. Tá? 3 cores que a gente pode estar usando nesse sentido. Para o processo resfriado, claro, né, gente? Estou lá banhando-me com o verde e com o azul. São 2 cores importantíssimas. Tá? Estou lá o tempo todo no escritório com o verde, depois mudo para o azul e vou tendo as cores ali presente na dinâmica para que realmente elas vão agindo, né, para produzir saúde, produzir bem-estar. Então, metafisicamente, as nossas emoções regem a condição física, mantém a saúde e o abalo emocional, abalos de diversas ordens, podem somatizar em forma de doença no corpo. Para fechar, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, então, existe aí uma questão, eu até trato isso num tema, transtorno de conduta, e tratei também no volume 4 do Metafísica da Saúde. Às vezes a pessoa, ela, no senso comum, até acha que mania é toque. Eu tenho mania, coloco o livro assim, realmente ladinho a ladinho, mania. Né? Nossa, eu tenho uma questão de tudo dentro de uma ordem de data de validade dos produtos, uma ordem sequenciada, uma ordem por tamanho. Eu gosto das coisas bem organizadas. Tem mania. É mania que está torto, vou lá, eu endireito. É mania. E no senso comum, fala-se muito que é toque. Você tem toque, você está com toque. Não, toque, gente, é realmente uma condição muito angustiante. Porque essa obsessão que se tem, esse transtorno pela obsessão, de que se está torto, gente, uma coisa terrível pode acontecer. Tá? Se eu não tiver uma simetria mantida, minha gripe vai piorar. Se eu saio na rua e piso numa faixa, eu posso ser atropelado. Então existe uma angústia, um sofrimento, que é essa obsessão em relação à simetria, em relação a essas questões bem detalhadas. Então, às vezes, eu até trato isso em curso, não misturemos mania com toque. Né? Toque é realmente um sofrimento, é um transtorno e muito sério, muito profundo, a angústia é um pesadelo. Gente, eu tenho que organizar isso para que o pior não aconteça, eu tenho que dar conta disso, deixar isso dessa forma simétrica, sequenciada, porque se altera a simetria, muda a sequência, o pior vai acontecer, uma desgraça vem a surgir. Então, é uma obsessão nesse sentido. E quando se trata disso,
existe essa questão onde a gente precisa realmente fortalecer o quê? Uma reconexão com as suas bases afetivas, com as suas bases emocionais, né? Porque existe uma ruptura, um distanciamento, uma frieza, e é importante que comece a se restabelecer uma reconexão com esses aspectos mais essenciais, espirituais, afetuosos. Isso é fundamental, tá? Então tá aí a questão metafísica, ou né, o meu apontamento sobre o toque, eu como psicólogo, que tenho todo esse estudo da interface entre emoção e corpo, da metafísica da saúde, desse trabalho todo, e também, junto com a Gleides, autor do Nova Consciência, que é o que a gente aprende nas experiências que a gente vivencia, e isso tudo nos dá realmente um bem-estar muito grande para lidar com as mais diversas situações. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, beijos!